Olá a todos, atendendo a pedidos aqui dos alunos, dos clientes, falando sobre cirurgias estéticas, procedimentos estéticos, invasivos ou não invasivos, com trânsitos. As pessoas falam assim, eu posso botar um botox, convém fazer cirurgia de mama, procedimentos corretivos, procedimentos invasivos ou não invasivos, mas de cunho estético. Então, eu vou falar especificamente sobre as questões estéticas e não sobre procedimentos invasivos relacionados à saúde ou a questões de doenças, né? Isso aí é uma outra história, né? Eu tô falando de uma não necessidade ou um poder esperar o trânsito passar. Tem gente que fala assim, eu gostaria de fazer uma plástica e queria saber se o período é bom, se não é bom para fazer plástica. Então, quando se trata de procedimentos tanto invasivos ou não invasivos dentro da estética, alguns trânsitos eles podem sim prejudicar. E quando se trata de estética, a gente está falando da Vênus. Então, eu escolhi os planetas sociais e transpessoais, que são os mais rápidos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, para falar sobre a possibilidade de ter problemas com cirurgias estéticas. Sabemos que Júpiter fica de 1 mês a 2 meses, até chega a 5, 6 meses, muitas vezes, quando ele vai para um movimento retrógrado. Então, os trânsitos de Júpiter com Vênus, eles propiciam muito para quando você faz o procedimento estético, quando você está com o trânsito de Júpiter com Vênus em conjunção, em oposição ou quadratura. Eu só vou falar desses três, até porque a conjunção de Júpiter é a mais forte dos aspectos, né, em trânsito, e a quadratura é um trânsito tenso, adverso, e a oposição idem. Então, conjunção, quadratura e oposição de Júpiter com a Vênus predispõe a algum excesso no processo cirúrgico ou na intervenção estética. Por quê? Porque Júpiter ele tem uma ligação com o excesso. Então, se você já tem uma taxa do seu organismo alta, ela pode disparar ali diante de um procedimento invasivo, como, por exemplo, uma abdominoplastia, né? Então, algum excesso pode ocorrer no centro cirúrgico, algum excesso pode ocorrer no pós-cirúrgico. Então, Júpiter, ele que rege as coxas, que rege os olhos, que rege o nariz. Então, esses procedimentos de, eu quero consertar o meu nariz, eu não gosto do meu nariz, eu quero fazer um procedimento para ficar com o nariz mais bonito. Espera os trânsitos de Júpiter passar, né? Sobretudo, conjunção, quadratura e oposição. Esses três, por quê? Porque a possibilidade de ter problemas é maior. Inclusive, eu tive uma amiga que, na época que ela me procurou, né, eu ainda não a conhecia, depois ela se tornou minha amiga, e ela estava já com uma cirurgia marcada para retirar um excesso de pele, né, de gordura das coxas, que ela havia feito um procedimento maior e ela ficou com resíduo de pele muito grande nas pernas. Então ela estava com uma cirurgia marcada e ela estava com Júpiter Vênus, que era para tirar a gordura para ficar mais estético, né? Para melhorar o que ficou do pós-cirúrgico, para tirar aquele excesso ali, era uma cirurgia estética. E eu falei, olha, há uma possibilidade de você sentir dor, né, de inflamar e o seu pós-operatório ser mais desgastante. E aí né, ela tinha acabado de fazer o mapa, enfim, a cirurgia já estava marcada e realmente ela teve que fazer 2 vezes. Porque ela fez a cirurgia de retirada ali daquele excesso e inflamou e ela teve que voltar e fazer outro procedimento de limpeza do local, porque foi uma inflamação muito dolorosa, um pós-cirúrgico muito doloroso e, né, ficou assim muito em cima de quando ela fez o mapa. Mas enfim, Júpiter rege as coxas, Júpiter rege o nariz, então os olhos também. Então, tudo que é estético, que rege as áreas, que estão relacionadas às áreas de Júpiter ou não, qualquer área do organismo, pode gerar sim um problema relacionado à infecção, à inflamação. Algum excesso acontece, algum excesso ocorre e as inflamações também ocorrem. E Júpiter também tem a ver com o a mais das cirurgias, né? Que são as queloides, a possibilidade das queloides, que é aquele excesso que fica ali no local da cicatrização, uma cicatrização que ocorre de uma maneira inadequada. São coisas que se alastram. Tem que tomar cuidado também com alguma doença
pré-existente quando você está com trânsito de Júpiter. Então é melhor evitar, até porque Júpiter, o máximo que ele fica de tempo são 6 meses, e se você puder esperar, é melhor esperar, tá? Se você tiver aí com trânsito de Júpiter em conjunção com a Vênus, em oposição ou quadratura. Exceto, é claro, né, em todos os que eu vou falar, e não vou ficar repetindo isso o tempo todo, claro, se é necessário, você sofreu um acidente, precisa fazer aquela cirurgia, é óbvio que você vai fazer, com Júpiter, sem Júpiter, oposição ou não importa, você tem que fazer. Mas eu tô falando assim, algo que você pode escolher deliberadamente, escolher o tempo para fazer, evite fazer em trânsitos de Júpiter. E sangramentos, hemorragias são muito comuns com Júpiter, né? E também se você tem alguma compulsão, né, alguma coisa a mais, vamos supor, você faz uma cirurgia bariátrica para fins estéticos, tá? Com Júpiter, Vênus, e você não tratou uma compulsão à alimentação, de comer, né? E aí como é que fica? Você estraga a sua cirurgia. Aliás, a compulsão ela é algo que também funciona com Plutão, e eu vou falar quando chegar com Plutão Vênus, tá? Então eu tô falando de cirurgias estéticas. É claro que a bariátrica ela é feita também por questões de saúde, mas em questões estéticas a gente pode esperar Júpiter passar, ok? Vamos lá. Então agora vamos falar sobre Saturno. Saturno é um dos mais contraindicados para qualquer cirurgia estética. Primeiro que ele é antiestético. Ele é um planeta em que ele está completamente avesso à questão da estética. E quando você tem um trânsito de Saturno que fica 1 ano com a sua Vênus, em conjunção, em quadratura ou em oposição, a gente diz não faça cirurgias estéticas nenhuma, não faça procedimentos estéticos nenhum. Procedimentos de pele, procedimentos para tirar mancha, procedimentos para melhorar os dentes, né? Porque Saturno é osso. Espera Saturno passar. Se for estético, é claro, com tratamento de dente é até comum e normal fazer com Saturno, tratamento de dente. Tratamento de dente é um procedimento normal que normalmente a gente faz em trânsito de Saturno, mas eu estou falando estéticos, quando você vai mudar a sua aparência com Saturno Vênus. Eu lembro que ano passado, eu faço todo ano tratamento para tirar mancha do rosto, que eu tenho vitiligo, né? Então eu tenho manchas mais escuras no rosto. Todo ano eu faço. E eu sempre faço no inverno. E esse ano eu estava com Saturno Vênus. Eu fiz, né, o tratamento, usei o ácido para tirar a mancha do rosto. O que aconteceu? A mancha não saiu. Eu usei o ácido à toa e a mancha não saiu. A mancha só veio a diminuir depois que Saturno passou. Aí eu tive que fazer o tratamento, mesmo não sendo no inverno. E tive que fazer o tratamento novamente. Mesmo sabendo, mas eu já, como é um procedimento que eu faço todo ano, eu já controlei mais ou menos esses riscos e imaginei que realmente a mancha poderia não sair. Mas se você vai fazer um tratamento de pele com ácido para tirar mancha ou alguma questão, você pode ter problemas se você nunca fez. Então espera Saturno passar. Saturno em conjunção, quadratura ou oposição, tá? Procedimentos estéticos com Saturno geram frustração. Você faz o procedimento estético e depois você olha e diz, ficou uma bosta, eu não gostei disso. Você fica decepcionada, tá? Você fica frustrada. Ou então aquelas pessoas que fazem procedimentos radicais e aí, vamos supor, emagrece muito, que Saturno predispõe ao emagrecimento. Você faz uma cirurgia maior para emagrecer, né? Para você ter um corpo mais magro. E aí você murcha. Aí você fala, tá sobrando pele ali, tá sobrando pele aqui. Saturno rege a pele. E Saturno, ele tem a ver com esse murchar, que é natural quando a gente perde muito peso em cirurgias estéticas. E aí você tem que fazer uma outra cirurgia. Então, isso vai acontecer com Saturno ou com outro planeta, quando você perde muito peso, vai. Mas a questão é como você vai se sentir em relação a isso. O Saturno faz com que a gente se frustre com o resultado das coisas que a gente faz. E agora vamos a Netuno. Netuno fica 3 anos e meio. Aí você pensa, nossa, eu vou ter que esperar 3 anos e meio para poder fazer um procedimento estético, porque eu tô com Netuno em conjunção com a Vênus, Netuno em oposição com a Vênus, Netuno em quadratura com a Vênus. 3 anos e meio, né? Ainda tem os planetas mais longos. Trânsitos de Netuno com a Vênus predispõe infecção, problemas com anestesia, alergia a medicamentos. Tá bom, você pode tomar alergia a medicamento, tratou a alergia, não foi nada grave, a anestesia também, você foi controlado, tudo bem, mas você
Pode até fazer a sua cirurgia estética com Netuno Vênus, mas esteja atenta de que isso pode acontecer, tá bom? E tem também, aí você vai fazer uma tatu com o Netuno Vênus. Você pede para escrever um negócio, a pessoa escreve errado, você não se deu conta, ou então fica borrado, fica desfocado, sabe aquelas tatus? Não se chama tatu, né? Mas é mais ou menos como se fosse que você faz o batom, né? Faz a boca, né? Em volta da boca, o contorno, e aí passa o tempo, fica a boca de um lado e a tatu do outro, fica aquele negócio borrado, desfocado. Ou então fica aquela tatu mal feita. As coisas mal feitas podem ocorrer com o Netuno. Profissionais pouco experientes. Você precisa ver quem é o profissional que vai fazer o seu procedimento. Você precisa ver se o profissional que vai fazer a sua cirurgia estética, ele é um profissional apto, habilitado a fazer um procedimento estético. Sabe quando você põe o silicone e você usa um material de má qualidade e dá problema? É mais ou menos por aí, tá? Então, na escolha do profissional e do material, você tem que tomar cuidado. Então, é aquilo que é mal feito. E Netuno também rege os líquidos, excesso de líquido no local também tem a ver. Eu fiz aqui uma colinha, porque é tanta coisa que eu tô passando para vocês. E também tem problemas que a gente chama de iatrogenia ou problemas iatrogênicos. Você vai para o hospital ou para uma clínica de estética fazendo um procedimento, você faz o procedimento e aí você ganha uma infecção de volta, né? Você sai de lá com um outro problema, que você nem tinha. Aí você vai para tratar uma questão e você sai com outra. E também questões de deformação. São 3 anos e meio. Você vai fazer um procedimento estético, aí você diz que maravilha que ficou, que lindo que ficou. Mesmo que não tenha ficado para os outros, mas você achou que ficou, né? Porque Netuno causa uma certa ilusão, aquela ilusão da juventude eterna. Aí você vai e faz o procedimento estético. Aí você fala, querido, que ficou? Aí você vai e faz de novo. Tem 3 anos e meio. Você vai e faz de novo. Você fica com a cara deformada, como a gente vê artistas que fazem tanta cirurgia naquele mesmo local e cirurgias seguidas que acabam desfigurando, ficando uma aberração. Então toma cuidado, né, com o limite das coisas. Tanto Júpiter como Netuno, eles têm problemas com o limite. Só que com o Netuno, são 3 anos e meio e a gente pode repetir, reincidir numa questão que acaba deformando algo que estava até bonito, ok? E também é preciso maior repouso com o Netuno Vênus. Você precisa respeitar o repouso de uma cirurgia em que você faça um procedimento estético mais invasivo. E também quando o médico esquece alguma coisa, ele vai e faz uma cirurgia, esquece um fio, esquece alguma coisa, e aí você vai depois ter que refazer aquilo porque houve um erro médico. O erro médico ele é muito comum com Netuno Vênus. Então tem que saber direitinho quem é o médico ou o profissional que vai fazer, tá? Cirurgias de pé, cirurgias estéticas de pé. Eu quero tirar, sei lá, uma protuberância que eu tenho no pé, ou um joanete. Se você pode esperar, espere, mas se você não pode, paciência, você precisa tirar, tá doendo muito, mas você pode sentir muita dor, ou você pode vir a ter que refazer a cirurgia, certo? Então vamos a Urano. Urano, normalmente quando a gente faz procedimentos estéticos com Urano, a gente quer mudar radicalmente. A gente é de um jeito, a gente quer mudar, né, procedimentos estéticos em geral, desde um simples botox, um simples fio búlgaro, ou até mesmo um corte de cabelo, né? Um corte de cabelo é um procedimento estético. Então a gente quer mudar radicalmente. Tem gente que vai lá, se enche de tatuagem, nunca pôde fazer tatuagem na vida porque o pai e a mãe não gostavam quando era criança, ou porque o marido não aceitava, ou porque trabalhava num lugar que não podia ter tatuagem. Aí você resolve soltar a franga e fazer tudo aquilo que você sempre quis fazer, você faz com um trânsito de Urano, que fica 2 anos e meio. Aí você é radical demais, então tem que tomar cuidado com esse radical demais, porque depois você pode se arrepender, né? Porque o trânsito passa e esse radicalismo todo, essa sua anarquia toda passa também, né? Ou então você tatua São Jorge, nada contra São Jorge, adoro São Jorge, tá? Adoro São Jorge. Você tatua São Jorge, ai, que bonito São Jorge, bacana, né? Algo bem assim, bem... tem a ver com algo religioso, protetor e tal. Aí você tatuou São Jorge. Aí passa o trânsito de Urano, aí você resolveu virar evangélico, e aí você fica olhando para aquela tatuagem,
que você fez no período em que você estava assim na vibe São Jorge. Aí depois você se arrepende, você precisa tomar cuidado quando você utiliza também de tatuagens que tem a ver com ideologias ou mudanças muito radicais que tem a ver com ideologia. Lembra quando antigamente se usava aquela sobrancelha fininha, aquele estilo francês, fininha, era só um risquinho? Aquilo era super moda. Hoje em dia não, o pessoal já tatua aquele sobrancelhão, né? E aí vem a moda da sobrancelha fininha, você tá com aquela sobrancelha enorme, você vai fazer com aquilo, né? Toma cuidado com essas coisas, né? Tem essas mudanças radicais. Eu estou dizendo que fazer sobrancelha é ruim, não é isso, mas você pode se arrepender, ok? Então esteja atenta, pelo menos para você fugir desses períodos de conjunção, quadratura e oposição dos planetas com a Vênus, porque você tem chance de se arrepender em qualquer um dos planetas. Então, coisas que se ouça muito. E também Urano, né, quando se trata de cirurgias maiores, pode gerar cãibra no local, ou então a pessoa ficar com dormência. Com Netuno também dá muita dormência no local, ou cãibra. E rompimentos, né? Você faz uma cirurgia com Urano-Vênus e não segue o preceito do repouso, aí abre o ponto, o silicone rompe. Rompimento de silicone, tanto pode ser com Netuno como pode ser com Urano. O rompimento de pontos, porque você precisa. Urano é aquele planeta enérgico, né? Você fica agitado, fica querendo fazer as coisas e você não quer respeitar o repouso. É preciso respeitar o repouso. Acidentes no pós-cirúrgico ou durante o cirúrgico também são possíveis de acontecer, né? Então, tomar cuidado aí tanto com procedimentos muito radicais, como muito ousados, né? Como acidentes, tanto no pós-cirúrgico, como também na parte cirúrgica, a gente não tem muito como mexer, tá? Então, tem a ver com rompimentos, tem a ver com fazer as coisas por ideologia ou fazer as coisas de modo radical, né? Então, às vezes, fala assim, nossa, como você ficou altamente diferente, você começou a botar tudo de repente, né? Período de 2 anos e meio que você dá a louca e faz aquilo tudo diferente. E por fim, Plutão, Vênus, me parece ser o menos problemático deles. É o Plutão, por incrível que pareça, Plutão ser o menos problemático. É um período de 5 anos e meio, então aquilo que você faz como procedimentos estéticos tem muito a ver com o seu inconsciente, como que você se enxerga em termos internos. Plutão é um planeta que está relacionado com o nosso inconsciente. Então ele tem a ver com procedimentos estéticos que visam algo de sexual, de sexualidade, de sedução. Então você quer ficar mais gostosa, você quer ficar com um corpo mais escultural, você quer ficar mais sensual. Então tem aí uma motivação sexual, tem uma motivação que também pode representar cirurgias de mudança de sexo naqueles que querem mudar de sexo. Urano-Vênus também tem a ver com isso, porque é uma mudança radical, é uma mudança que tem a ver com a identidade da pessoa, né? E, sobretudo com Plutão-Vênus, você tem que tomar cuidado se você já tem alguma debilidade naquele órgão. Quando você vai mexer nele, vamos supor, você tem um histórico de câncer de mama na família e você vai colocar um silicone, por exemplo. Eu não estou falando de mastectomia radical, por conta de câncer. Não, eu não estou falando de doença, eu estou falando de escolhas estéticas. Então, você está com trânsito Plutão-Vênus conjunção, quadratura e oposição, você vai fazer uma cirurgia para corrigir problemas nos grandes lábios, por exemplo, na vulva, ou então problemas que estejam relacionados à mama e você tem histórico de câncer, você já teve nódulo de mama, e você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Enquanto Plutão estiver em conjunção, quadratura ou oposição com a sua Vênus. E também quando você tem compulsões alimentares, Plutão lida com as nossas compulsões, porque são problemas internos. Você tem uma questão psicológica qualquer, aí você resolve fazer uma cirurgia estética com Plutão-Vênus. São 5 anos e meio, demora. E você tem uma compulsão qualquer, você tem uma questão de identidade qualquer, uma questão afetiva qualquer, com a sua autoestima, e aí você faz motivado por isso. Então, a motivação com que você vai fazer a sua questão estética, né,
você precisa compreender essa motivação, porque se ela não estiver bem tratada, você tiver, por exemplo, uma compulsão alimentar, você precisa fazer um acompanhamento psicológico junto, porque senão você pode prejudicar um procedimento, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica por conta de uma compulsão alimentar, que é causada não pela Vênus em si, mas é causada por um problema seu na sua história, de que você come para suprir alguma carência sua ou alguma questão inconsciente sua. E então enquanto você não corrigir ou diminuir essa compulsão ou erradicar essa compulsão, o seu procedimento estético ele pode ir por água abaixo, né? Porque você pode até prejudicar o seu procedimento por conta de uma questão que vem do inconsciente e que acaba somatizando no corpo físico, né? Então, tem essas questões também. Você precisa administrar a mudança que você causa, né? E também uma questão relacionada à sexualidade, né? Vamos supor, você põe um bumbum, você põe aquele bumbum turbinado. Aí você tem uma tendência para engordar. Aí você engorda muito, vamos supor, engorda muito. Não estou dizendo que Plutão engorda não, tá? Mas vamos supor que você engordou. Aí você engordou e ainda ficou com o bumbum turbinado. E aí você fica pensando, caraca, eu queria fazer uma coisa para ficar gostosa e acabou que isso aí tomou uma proporção. Por quê? Porque existem questões inconscientes que vão contra, digamos que são questões como que de uma autossabotagem, sabe? Que ocorrem, que você não tem uma intenção de que aquilo aconteça, mas que elas acabam ocorrendo porque tem questões inconscientes que você precisa tratar. Então, em trânsitos de conjunção, oposição e quadratura de Plutão, veja o motivo inconsciente pelo qual você quer mudar a sua aparência. E se puder esperar, espere, ok? Em qualquer um deles, se puder esperar, espere. Mas se não puder esperar, se estiver muito ansiosa para fazer, ao menos tome essas precauções, ok? Veja lá com Netuno quem vai fazer, o material que vai fazer. Saturno realmente espere, um ano, espere. Júpiter espere, passa rápido, espere. Urano, já que vai fazer, segue o repouso necessário, evita questões ideológicas demais, questões que depois você pode se arrepender. Tatuou o nome do amor lá, aí, né? Tatuou aí tá lá o nome todo. Depois do relacionamento terminou, né? Você tava lá naquela paixão toda, Urano, né? Aquela vibe toda, tatuou o nome do amor e depois, o que eu faço com essa tatuagem? Tem que apagar, né? Aí fica complicado, doloroso, chato, tem que apagar a tatuagem. Então, tudo isso tem, né? Porque a Vênus é a planeta dos relacionamentos. Tatuou lá alguém, botou o nome, alguém tatuou a cara do ex na época lá do trânsito e depois se arrepende, entende? Então, tem essas coisas, né? Então, para que você não tenha problemas, seguimos essas orientações aí. Um abraço a todos.